Olá, amigos. Espero que estejam todos muito bem. Ao longo dos 2 últimos anos, conversamos muito sobre um assunto bastante importante para cada um de nós: planejamento patrimonial e sucessório. Sabemos que, juntando os pilares da estrutura familiar e da estrutura patrimonial, certamente nós encontraremos o caminho perfeito, o caminho mais ajustado, mais adequado para transmitir o nosso legado, para transferir o nosso patrimônio para as gerações futuras, de forma segura, de forma equilibrada, de maneira que nós possamos visualizar o futuro que queremos para cada um de nossos entes ainda em vida. Não é? Com um bom planejamento patrimonial e sucessório, certamente nós estaremos ajustando o destino que queremos para o nosso legado e entregando de forma equilibrada, de forma sensata, de forma justa, não é? Tudo dentro da legalidade e da melhor forma que a gente possa fazer para que os entes da nossa família transitem bem, em paz, com segurança e na certeza de que tudo estará perfeito, tudo estará adequado, de acordo com a vontade do patriarca, de acordo com a vontade da matriarca e do titular deste patrimônio. A organização é tudo, meus amigos. Nós precisamos organizar o nosso patrimônio, nós precisamos estabelecer uma boa estrutura de governança corporativa para o nosso legado. E isso nós podemos fazer em vida, não é? Nós precisamos organizar o nosso patrimônio, nós precisamos encontrar uma forma que a família esteja em paz, que o patrimônio esteja seguro. Isso se chama planejamento patrimonial e sucessório e atende também pelo nome de sistema holding. O sistema holding ele chegou em nosso país em 1976, com a Lei de Sociedades Anônimas. Este sistema holding ele já existe em todo o mundo há cerca de 200 anos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos o sistema trustee, nós temos as fundações privadas, nós temos uma série de expedientes que pertinem à questão da organização patrimonial. Nesses países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, nosso vizinho Chile, nesses países as pessoas não pensam em fazer o expediente de inventário adiante. As pessoas não pensam sequer em fazer a doação, em fazer os expedientes de doação com reserva de usufruto, seguro de vida, testamentos, porque nesses países as pessoas logo cedo, não é? O jovem, a jovem, quando deixa a casa paterna, aos 18, 19 anos, já começa a cuidar do seu planejamento patrimonial. Às vezes não ainda no planejamento sucessório, porque ainda é cedo, mas sim com planejamento patrimonial. Assim eles gozam de uma extraordinária eficiência tributária, assim eles podem ter a certeza de que o patrimônio está seguro, assim eles podem ter a certeza de que podem transitar bem no mercado de investimentos, na sua vida familiar, na sua atividade econômica, sem nenhum problema, porque tudo estará devidamente seguro, porque tudo foi devidamente organizado. Muitas vezes as pessoas até imaginam, se existe esse sistema, e se ele já está entre nós aqui no Brasil desde 1976, por que esse sistema não foi popularizado? Porque esse sistema não está ainda aberto a todas as pessoas, não é? Nós sabemos que esse sistema, ao chegar ao país, ele ficou adstrito às grandes bancas de advocacia. Essas grandes bancas advocatícias, elas ofereciam esse serviço aos milionários do país, Notem que pessoas como Norberto Odebrecht, aqui na Bahia, como Roberto Civita, do grupo Abril, como a família Camargo Correia, não é? Como o nosso ex-vice-presidente da República, José de Alencar. Essas famílias dessas pessoas não fizeram inventário. O Estado não lucrou um só centavo de impostos, do imposto ITCMD, com o falecimento dessas pessoas. Porque estas pessoas, esses milionários do nosso país, eles logo cedo empreenderam o seu sistema de planejamento patrimonial e sucessório. E isso fez com que suas famílias recebessem de forma integral o seu patrimônio e não deixassem uma boa parte para o Estado através desse sistema tão dilapidador que é o inventário. Chamo a atenção que nós devemos prevenir a situação antes que ela aconteça. Não podemos deixar que as nossas famílias passem pelo rigor do inventário. O inventário tem dilapidado cerca de 40% a 45% de todo o patrimônio amealhado durante toda a vida de um patriarca, de uma matriarca, de um titular de patrimônio. E não é justo que nós entreguemos ao Estado
nós que gastamos tanto com impostos durante toda a nossa vida, ainda entreguemos ao Estado cerca de 40% a 45% em termos de despesa de TCMD a realização do inventário, no momento da realização desse inventário. Precisamos evitar esse inventário. E para evitar o inventário, nós temos expedientes no ordenamento jurídico, a doação com reserva de usufruto, a instituição de seguro, o testamento, mas mesmo esses expedientes, eles são rigorosos, porque o imposto é muito rigoroso, não é? Quando você vai instituir um sistema desses, você vai levar os seus bens para avaliação de impostos e constituição desse sistema pelo valor de mercado, não é? Então isso é muito rigoroso, não é isso? E além disso, mesmo com esses expedientes normais, tradicionais do nosso ordenamento jurídico, nós não podemos evitar ainda assim que as nossas famílias passem pelo sistema de inventário, não é? Porque ao falecer, um dos herdeiros pode criar uma indagação, essa indagação pode se transformar numa alta indagação, isso pode ir a juízo e a partir daí os gastos são intermináveis, o tempo não se pode precisar quando finalmente cada herdeiro possa usufruir de sua herança, possa efetivamente assenhorar-se da sua herança, a herança que você amealhou durante todo o tempo de sua vida para deixar seus filhos numa situação confortável, melhor do que a situação que você viveu durante toda a sua vida. Todos nós queremos isso. Para os filhos, uma situação melhor. Mas nós, efetivamente, não estaremos levando essa facilidade, levando essa leveza, levando essa praticidade aos nossos filhos, se nós deixarmos para que eles passem pelo sistema de inventário adiante. Este é um sistema extremamente dilapidador que nós precisamos a todo custo evitar. Existe uma forma de evitar o inventário? Existe sim. E essa forma, ela começa pelo planejamento patrimonial e sucessório. Através do planejamento patrimonial e sucessório, nós podemos, com os bens devidamente regularizados, nós podemos traçar um sistema chamado holding. Esse sistema holding familiar, que se você for um homem do agro, você poderá constituir a sua holding rural, você poderá constituir, de acordo com a sua atividade econômica, uma holding médica, uma patrimonial. Há diversas denominações que a gente pode atribuir ao sistema holding. E o que verdadeiramente é o sistema holding? Às vezes esse sistema pode até nos afastar um pouco desse conhecimento, porque é um nome inglês, é um termo estrangeiro, e muitas vezes nós podemos pensar o seguinte: olha, isso pode ser adstrito apenas às grandes fortunas. Um dia desses mesmo, nós fomos procurados por uma família onde existe um advogado nessa família. E ao ser consultado sobre esse sistema, ele disse: não faça um sistema holding, porque o sistema holding ele é adequado apenas para quem tem grandes fortunas. Mas é um engano. Nosso colega efetivamente está equivocado. O sistema holding ele já existe entre nós desde 1976, aplicado apenas para as grandes fortunas. Hoje nós sabemos que ele pode ser feito para qualquer um de nós. Basta que qualquer um de nós que tenha patrimônio constituído por apenas um bem, já pode fazer o seu sistema holding. Se tiver descendentes, e até mesmo para aqueles que têm patrimônio, mas não têm descendentes, pode sim fazer o seu sistema holding, o seu planejamento patrimonial e sucessório, porque naturalmente os nossos bens passarão para alguém. E nada mais justo, correto, adequado do que nós desenharmos o que queremos para o nosso legado, não é? Não seria justo, por exemplo, que alguém que não nos deu a mínima durante a vida fosse agraciado com o nosso patrimônio. Então nós precisamos traçar esse planejamento, nós precisamos desenhar esse modelo de planejamento patrimonial que nós queremos para o nosso legado. Então, como fazer esse sistema? Basta que você tenha um patrimônio constituído por apenas um bem, basta que você tenha herdeiros, ou até mesmo que não tenha herdeiros, então você procurará um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório. Um outro dia, uma pessoa até me perguntou: olha, o meu contador, eu tenho um contador de anos, o meu contador pode fazer o meu planejamento patrimonial e sucessório? Pode. O meu advogado, eu tenho um advogado que acompanha a minha família há muito tempo, ele pode também fazer o meu sistema holding? Pode sim. Apenas eu chamo atenção
para o fato de que é recomendável que o sistema hold ele esteja empreendido por alguém que seja especializado em sistemas holds, não é? Porque nós sabemos que o sistema hold ele traz algumas especificidades, algumas nuances próprias de quem tem conhecimento profundo sobre esse sistema. E muitas vezes a pessoa que vai realizar um sistema desse não detém essa expertise nesse assunto e causa um problema adiante para a pessoa que constitui a sua holding. Não raro, aqui no escritório chegam pessoas procurando diagnosticar o defeito que ocorreu na constituição de sua holding, porque efetivamente essas pessoas não procuraram para realizar o seu sistema holding um especialista. Então a recomendação é que você procure um especialista em sistema holding, não é? Um especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Esse especialista ele irá desenhar o melhor modelo que se adeque à realidade da sua família, à sua realidade patrimonial. E a partir daí, ele fornecerá a você uma diagnose. Através da contratação de uma sessão de viabilidade, esse profissional vai lhe ouvir, ele vai conhecer a sua realidade de família, a sua realidade patrimonial e traçar o melhor modelo para você realizar o seu planejamento patrimonial e sucessório. Porque muitas vezes ainda não está no momento da constituição da sua holding. Mas certamente esse profissional vai lhe dizer que está sim no momento de você efetivar o seu planejamento patrimonial e sucessório. Você precisa ter certeza absoluta de que a sua situação de estrutura patrimonial de natureza contábil está em dia, a sua estrutura tributária, a sua estrutura societária, não é? Muitas vezes é uma pessoa que tem bens de natureza rural, por exemplo, e esses bens não estão, por exemplo, georreferenciados. E esses bens, por exemplo, não estão todos relacionados no seu IR. Então é preciso fazer esse planejamento para que os bens estejam devidamente ajustados, estejam devidamente adequados, inseridos, não é, de forma contábil, de forma tributária, não é, de forma financeira. Por exemplo, as pessoas que têm seus bens levados a garante em instituições bancárias. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, o sistema hold é só para quem tem os seus bens devidamente desonerados. Sim, o sistema hold, você só poderá integralizar os seus bens se eles estiverem devidamente desonerados. Mas você deverá desonerar esses bens, você deverá efetivar essa desoneração, essa organização através do seu planejamento financeiro. Porque muitas vezes você que fez um financiamento, por exemplo, numa instituição bancária, você pode ter feito uma negociação onde você contratou R$200 mil, por exemplo. Mas você precisou entregar um bem de R$1 milhão, de R$1.500.000. Isso não é justo, que o seu bem fique lá trancafiado sob forma de garante, que o seu bem fique lá bloqueado e você não possa usar o restante dos ativos desse bem para você dar giro na sua economia, para que você possa aumentar, dar curso à sua atividade econômica. Porque você, muitas vezes, não tem outros bens para entregar em novos garantes, não é? Então, você precisa fazer o seu planejamento financeiro, não é? O seu especialista em planejamento patrimonial irá procurar a instituição financeira e certamente irá negociar essa situação de forma administrativa. E se não houver possibilidade de negociar essa situação de forma administrativa, certamente existem os expedientes judiciais. E o seu especialista saberá o caminho certo para desonerar esses bens e que você possa finalmente receber parte desses ativos ou até a totalidade desses ativos e dar curso à sua atividade econômica, aumentar o seu patrimônio, instituir novos processos de conhecimento de atividade econômica, tudo mais você poderá realizar. Muitas vezes você está com sua vida travada porque os seus bens estão entregues em garante em instituições bancárias. Por isso, você precisa urgentemente promover o seu planejamento patrimonial e sucessório. Todos nós precisamos. Através de um planejamento patrimonial e sucessório, nós podemos observar o quanto de eficiência tributária nós podemos gozar.
Muitas vezes você, na atividade de pessoa física, você desenvolvendo a sua atividade na pessoa física, você poderá pagar um tributo, digamos assim, em cerca de 27,5%, não é? E se você estiver no sistema Hold, por exemplo, você vai pagar 11,33%, por exemplo. Não é isso? E há uma série de outras vantagens. A segurança dos seus bens. Com um sistema desse, você traçará um sistema de barreiras, não é? Que vai impedir que seus bens sejam atacados por eventuais penhoras, por eventuais ações de natureza executiva. Você estará com seus bens devidamente protegidos, não é? Eventuais, digamos assim, reveses que possam alcançar os sócios dessa empresa, não é? Porque quando nós constituímos esse sistema, nós constituímos um sistema através da pejotização. Nós criamos inicialmente uma PJ, uma pessoa jurídica, aqui nós chamamos de célula-cofre. Essa célula-cofre é o verdadeiro cofre, que vai guardar os seus bens, não é? Que vai fazer com que seus bens estejam a salvo, seguros contra ataques de natureza executiva, contra eventuais penhoras, os reveses que os sócios daquela empresa possam sofrer, não é? E eles não chegam até esses bens. Então, tudo isso é uma segurança, é um elenco de barreiras de segurança muito interessante para cada um de nós e para o nosso patrimônio, não é? Então, além da eficiência tributária, a segurança dos bens, a paz que você vai encontrar em família, porque ao realizar um sistema desse, você vai discutir isso com sua família, né? E vai adequar, vai ajustar as situações. Por exemplo, um filho seu, que ele prefere atividade no campo, ele prefere o trabalho na situação primária da atividade da família, o outro não, eu sou mais da parte burocrática, o outro disse, não, eu vou ficar mais na parte de transportes, não é? E assim você pode ir ajustando, adequando o seu sistema da melhor forma para encontrar essa tão sonhada paz para os entes familiares. Nós todos temos esse receio de que ao passarmos a família não fique em paz, não é? Porque existem as altas indagações, porque um filho se casou com uma pessoa que já pensa diferente, ou o casamento do filho não vai tão bem. Então tem todas essas nuances, todas essas vertentes que a gente pode ajustar e adequar através de um sistema desse. Então eu acho que isso é importante, nós devemos procurar um especialista em planejamento patrimonial e sucessório para que possamos traçar, encontrar o melhor modelo para ajustar esse sistema e encontrar a tão sonhada competitividade na nossa atividade econômica, encontrar, digamos assim, uma extraordinária eficiência tributária, não é isso? E devolver ou instituir a paz entre os entes familiares. Isso é muito importante, com a certeza absoluta de que o nosso legado poderá passar para gerações futuras. E nós precisamos fazer isso com uma certa urgência, porque em nosso país nós temos uma alíquota do imposto ITCMD que incide na questão da doação, que incide na questão da realização de inventário em cerca de 8%, progressivo até 8%. Mas existe em nosso Congresso Nacional algumas PECs que tensionam. Uma que tensiona que esse imposto passe de 8% para 20%. E uma seguinte que ainda pensa que esse imposto, além de alcançar essa passagem de 8% para 20%, que ela também receba a incidência de uma nova alíquota em termos assim de 25%, 27%. O que nos daria uma alíquota de 40%, 47% de impostos. O que seria cruel demais para cada um de nós. Então, nós precisamos fazer esse sistema antes que isso aconteça. Digo antes que isso aconteça porque está quase passando. Então, eu acho que nós precisamos ver esse sistema, nós precisamos conhecer melhor esse sistema Hold, precisamos encontrar um especialista em planejamento patrimonial sucessório, precisamos marcar a nossa sessão de viabilidade, que é uma sessão diagnóstica. Primeira, onde o profissional conhece a sua realidade de família, conhece a sua realidade de estrutura patrimonial e assim ele possa traçar uma diagnose sobre a sua situação. Com essa situação diagnosticada, você poderá ter a certeza de que é o seu momento de constituição da Hold ou é o momento
anterior à constituição da holding, que nós chamamos de pré-holding, que é a organização da estrutura familiar juntamente com a estrutura patrimonial. Isso se chama planejamento patrimonial e sucessório, onde nós vamos fazer um planejamento financeiro, um planejamento tributário, societário, contábil, onde nós vamos estabelecer a nossa governança corporativa, a governança familiar, onde nós vamos efetivamente fazer o acordo de sócios com os nossos entes queridos. E assim nós podemos traçar um bom caminho para que a gente possa visualizar o futuro que queremos para a nossa família ainda em vida. Isso, amigos, é urgente para cada um de nós, porque é altamente necessário que se tenha o patrimônio e a família, esses dois pilares, devidamente organizados. Muitas vezes a pessoa pensa, olha, o fulano é muito rico e ele deve ter feito o inventário dele, isso não teve nenhuma dificuldade. Não. As pessoas muito ricas, elas não fazem inventário. Elas fazem planejamento patrimonial e sucessório. E hoje nós descobrimos que cada um de nós pode fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Nós podemos gozar desse benefício, desse privilégio. Por que a classe média deve fazer inventário? Não é? Porque só a classe média deve trazer para perto de sua família mais um herdeiro que é o Estado. E eu costumo dizer que é um herdeiro extraordinariamente voraz, porque o inventário costuma dilapidar o seu patrimônio em no mínimo 40% a 45%. Isso se não for alcançado pelo deságio. Porque muitas vezes o herdeiro diz, olha, tem muita coisa para fazer, eu não tenho dinheiro para realizar isso, eu preciso vender o bem para fazer o inventário. E para vender o bem para fazer o inventário, ou então vender o bem em situação irregular, ele alcança o deságio. O deságio leva mais cerca de 20% ou 25% do seu patrimônio. Isso é rigoroso demais, isso é muito cruel. Então, nós precisamos evitar urgentemente que a nossa família sequer pense na realização de inventário. O inventário é dilapidador, o inventário é cruel, o inventário é rigoroso demais para cada um de nós. Não é justo que se trabalhe durante toda uma vida e não se possa entregar o patrimônio de forma integral aos nossos herdeiros. Precisamos urgentemente fazer isso. E ao entregar esse patrimônio aos nossos herdeiros, também podemos pensar em transformar os nossos herdeiros em sucessores. Isso aqui é muito importante. Herdeiros, eu costumo dizer, são pessoas que recebem herança. Mas sucessores são pessoas que recebem a herança com a responsabilidade, com o compromisso de levar esse legado adiante para outras gerações. Com o compromisso, com a responsabilidade de fazer esse legado transitar bem no mercado tradicional do seu produto, fazer com que esse legado ele possa seguir por algumas gerações adiante, fazer com que esse legado finalmente possa se perpetuar de forma segura, tranquila e eficaz. Isso, meus amigos, se chama planejamento patrimonial e sucessório, sistema holding.